Olá, queridos jovens, tudo bem? Meditação Jovem Verso de hoje, dia 25 de março de 2023. Esse sábado tão maravilhoso, né? Vem com o título aí, Efeito Dominó. O texto está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Aqui o autor começa citando o livro O Ente e a Essência de Thomas de Aquino, um grande filósofo aí que teve muita influência até no mundo moderno, digamos assim, né? E esse filósofo grego, ele declarou o seguinte, ó: um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande ao fim. Esse conceito ele pode ser aplicado ao contexto do estudo das origens, como descrito no Gênesis. Conhecer a doutrina bíblica da criação é o fundamento indispensável para a teologia cristã e deveria ser o ponto de partida para todo estudante das Escrituras. Né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, vemos que Deus ele é o agente da criação, quando ela foi realizada, no princípio, né? Como ela ocorreu, por ação divina, e o que foi criado, ou seja, os céus e a terra. E a partir desse conceito, né, aí encontramos na Bíblia a história do Deus Criador que se relaciona com as suas criaturas. Em Gênesis 1 e 2, vemos ainda o propósito original de Deus para o ser humano, né, que era trazer aí, né, no ambiente de perfeição. O ser humano devia ter família, o seu trabalho, a sua dieta, o seu dia de descanso e a relação com a natureza. Tudo no ambiente de perfeição, em perfeita ordem, né? Seja física, mental, espiritual, seja em relação com os animais. Deus criou o ser humano para ser perfeito e viver eternamente. Assim como Deus é eterno, o ser humano seria eterno. Assim como Deus é perfeito, o ser humano sempre seria perfeito. Só que Deus ele sempre colocou o quê? O direito do livre-arbítrio, eu costumo assim, né, dizer. Conhecer as origens é fundamental para sabermos quem somos, de onde viemos e qual é o propósito da vida. Entendeu a importância de você dar importância, principalmente para Gênesis, para o livro de Gênesis, né? E até vou fazer um adendo à meditação de hoje aqui. Eu tenho um canal que eu sigo, você pode até procurar na aba canais aqui chama Gênesis 11, onde o autor desse canal ele diz o seguinte: se você tirar os primeiros 11 capítulos da Bíblia e você descartar aquelas histórias ali como alegorias, como mitologia, e não entender como literal, você consegue desmontar toda a teologia bíblica, até de salvação, de Jesus, de vida eterna e de novos céus e nova terra. Então, interessante esse conceito aí, e ele tem razão no que ele afirma, né? Se você tira Gênesis 11, você vê a criação, a queda do homem, você vê o primeiro homicídio, e você vê principalmente também a questão do dilúvio, né? Se você retira todos esses elementos aí, você destrói toda a teologia cristã e a crença cristã também, tá bom? Só um adendo a mais aqui a nossa meditação de hoje, né? Para a gente possa entender um pouco melhor, tá bom? Então é assim, ó. Infelizmente, muitas pessoas estão o quê? Atualmente fazendo o quê? Né? Elas não estão considerando o relato de Gênesis, estão colocando ela como mitológica ou alegórica, ou querendo dar uma nova interpretação, de acordo com a teoria da evolução. E muitos teólogos contemporâneos, inclusive, estão fazendo isso, né? Estão tentando harmonizar a teoria da evolução com a criação. Entendeu a questão? E os adeptos da teologia evolucionista teísta aí, né, e do criacionismo progressivo, eles tentam harmonizar essas duas ideias aí de Charles Darwin juntamente com a Bíblia. A gente sabe que não tem como e não é possível harmonizar as duas ideias, tá bom? Essa união ela é falha, porque ela fere o texto sagrado e minimiza a onipotência divina, onde Deus pode tudo. Ela tenta desconsiderar, por exemplo, que Deus falou e tudo apareceu. Né? Deus ordenou e tudo passou a existir, de acordo com o Salmo capítulo 33, verso 9, entendeu? Então, se a gente não aceita o relato de Gênesis e outros relatos ali de Gênesis como literais, você corre o risco aí de sofrer com o efeito dominó, que é o título da meditação de hoje. Por quê? O que acontece? Você pode tirar o conceito de juízo, de volta de Jesus, você pode relativizar o poder de Deus para curar doentes, ressuscitar mortos e cumprir a promessa de novo céu e nova terra. Percebeu? Né? Então você tira a base lá na frente, no começo, você consegue mexer com todo o final e toda a teologia bíblica de fim de mundo e juízo. Percebeu a questão? Né? A frase de Aquino é verdadeira, porém o tiro saiu pela culatra, diz ele aqui. Ao mesclar teologia bíblica com filosofia grega, ele praticamente negou a criação como narrativa histórica, produzindo efeito cascata da tradição cristã. Isso deve nos alertar sobre a maneira como entendemos o estudo das origens. Sem os fundamentos, o edifício da fé cairá. Percebeu a diferença?
Então, que você venha entender realmente, querido jovem, que você não tem que entender sempre o relato de Gênesis como literal, e não como fala, alegoria ou mitologia. Entendeu a questão? Né? Não tem como você harmonizar alguns conceitos. Né? Alguns conceitos têm que ser cada um do seu quadrado, cada um do seu lado. Tá bom? Vamos orar? Querido amado Deus, que possamos entender realmente o Senhor como onipotente, que possamos entender o relato bíblico do livro de Gênesis como um relato fiel e verdadeiro, onde o Senhor falou e tudo apareceu, onde o Senhor cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e onde o Senhor também estabelece o primeiro plano da redenção ao homem cair e pecar e desobedecer a tua ordem de comer do fruto proibido. Possamos entender, colocar essa mensagem no nosso coração, e entender que um dia o Senhor vai trazer juízo sobre a face da terra e vai fazer justiça perante toda a história da humanidade. Nos abençoe nessa compreensão e esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E como tela final aqui para você, meu querido, eu vou deixar um vídeo que chama o título assim, O Lugar do Silêncio. Você já tentou entender qual é o lugar mais silencioso do mundo? Então assista o vídeo que a gente vai deixar como tela final. E se você é novo aqui, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima!